volta com o nosso Manhã no Ar e a crítica já dá um passo importante para as eleições 2024. A gente inicia hoje as entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. É isso mesmo, e já no nosso estúdio aqui, o Wilker Barreto, do Mobiliza, participa dessa nossa primeira entrevista, abrindo os trabalhos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Lembramos para você aí de casa que a ordem de entrevistas foi definida em sorteio, portanto, temos aqui o Wilker Barreto com a gente. Na nossa tela vai aparecer também a Aruana Brianese, do jornal A Crítica, jornalista do jornal A Crítica, e também a Giovana Marinho, do portal A Crítica, para participar dessa entrevista com a gente. Lembrando que o tempo é de 30 minutos, que começa a contar a partir de agora. E eu já lhe pergunto, candidato Wilker Barreto, a gente viveu ontem aqui em Manaus, já entrando aí também no seu plano de governo, né? A gente viveu um caos por conta de uma fiação que acabou pegando fogo ali na Rua Salvador, esquina com a Avenida Mário Ipiranga, e isso causou um caos muito grande, parou toda a zona centro-sul da cidade. E claramente a nossa cidade não está preparada para viver pequenos incidentes, né, que dirá grandes. O que o senhor pretende fazer nessa área que é tão sensível? A gente cresceu, mas não temos estrutura para esse crescimento. Muito bom dia para o senhor. Primeiramente, bom dia a todos os telespectadores do Manhã no Ar. Obrigado pela oportunidade. Parabenizo a TV A Crítica por permitir que o eleitor possa, nos próximos meses, analisar as melhores propostas. E eu me coloco aqui, juntamente com o Mobiliza, com uma candidatura viável, responsável e trabalhando com a realidade de Manaus. Eu não tenho varinha mágica para todos os problemas. Em resposta à sua pergunta, é notório que Manaus hoje não tem, nessa gestão, um planejamento de mobilidade, de contenção de crise, não tem. Eu estava agora há pouco comentando nos bastidores que uma zona da cidade toda ficou parada, não somente na questão da mobilidade urbana, mas dos serviços. Um porte pegou fogo, caiu toda uma região. Não tinha internet. Não tinha nada, parou tudo. Eu moro nessa região aqui, então você viver hoje sem internet, sem televisão, você mexe com a sua vida. Manaus precisa ter esse centro de monitoramento. Nós temos que ter, para cada zona da cidade, respostas para problemas de mobilidade, de contenção. É uma adutora que se rompe, é um acidente que acontece, não se tem. A cidade hoje... Não tem para onde fugir, né? Aquele conceito que se ouve muito falar sobre cidade inteligente, parece que aqui em Manaus ela não funciona. Então, Manaus precisa ter nos seus quadros técnicos pessoas devidamente preparadas. Por isso que eu falo e sempre repito, fiz isso na Câmara Municipal de Manaus. Nós temos que ter o quadro de servidores devidamente treinados e qualificados. Não só o servidor, principalmente o servidor efetivo, porque o servidor comissionado é aquele que é nomeado. Aí o poder público vai, investe todo um dinheiro de qualificação e ele vai para o setor privado e leva todo o conhecimento gasto com dinheiro público. O servidor público efetivo, ele precisa estar o quê? Norteado de conhecimento para poder devolver isso para a cidade. Mas de onde o senhor acha que parte a solução para esse problema? Olha, Manaus tem um problema muito sério, Rose, de questão de mobilidade urbana. Se nós percebermos, Manaus cresceu de forma errada. A nossa cidade está ficando de forma horizontal. Nós precisamos ter uma cidade verticalizada e começar a pensar, por exemplo, em intervenções de alagamento que não são fáceis, não é barato. Eu estava agora há pouco conversando aqui do deslocamento aqui para a TV A Crítica, dessa obra aqui da Avenida das Torres. Estão fazendo um viaduto, mas o problema ali não é o viaduto, é a saída ali para pegar o coroado. Aquela alça ali é o estrangulamento. Ali só tem uma forma de resolver. Nós temos que desapropriar para a direita ali entrando na parte comercial, porque ali fez um funil. A gente sai de 4 vias, 4 faixas e reduz para 2. Não, 2 e quando tem pontos que estreita ali. Então, às vezes, as grandes intervenções de mobilidade urbana não precisam ser aquelas mega obras. Vou te dar um exemplo muito prático. Aqui, o viaduto Coroado. Antes daquela meia-lua debaixo dos pilastros,
todo mundo tinha que cair dentro da bola para girar, para sair para outra alça. Bastou alguém pensar que isso era só fazer uma meia-lua debaixo ali da coluna e você desafogar todo um processo. Então, hoje, o quadro hoje do IMMU, que antigamente era MTU, mudou, agora mudou os nomes, precisa ser hoje reforçado. Nós precisamos ter mentes pensantes na cidade. Hoje, você olha Manaus hoje com a tecnologia de cima. E nós temos que pensar em intervenções pontuais para melhorar a questão da mobilidade urbana. Grandes obras de intervenção precisam ser feitas. Aí eu vou usar a capacidade de endividamento. Eu gosto de dizer o seguinte, que empréstimo a gente só faz para resolver problemas de infraestrutura. Qualquer centavo emprestado em mobilidade urbana, isso gera economia, porque uma cidade que não se movimenta, a economia não gira. Se um empresário precisar de 1h30 para deixar um produto na casa de um cliente, quantos produtos ele consegue entregar por dia? Então, cidade que não se movimenta é economia que se trava. O que não pode é Manaus ficar emprestando dinheiro para tapar buraco. Isso aí é manutenção da cidade, isso não é investimento. Candidato, bom dia. Para ficar aí no seu plano de governo, eu queria saber em relação à segurança. No capítulo sobre gestão, o senhor propõe a reestruturação da Guarda Municipal, com realização de concurso público e valorização dos servidores. A minha pergunta é, qual a sua avaliação sobre uma significativa mudança implantada na atual gestão, que armou os guardas municipais? Hoje já temos em Manaus 50 guardas municipais armados nas ruas. O que o senhor pensa dessa medida e se pretende manter o porte de arma para os guardas? Eu acho que a questão hoje do enfrentamento, da contribuição de Manaus para a segurança pública é inevitável. As outras principais capitais, vou dar o exemplo de São Paulo, tem a questão da Guarda Municipal. A Guarda Municipal não vai assumir o papel da Polícia Militar, mas ela pode contribuir principalmente nos espaços que pertencem ao município. Vou dar um exemplo. Guarda Municipal nesse exato momento nos terminais, Guarda Municipal no centro da cidade, Guarda Municipal na Ponta Negra, Guarda Municipal nos aparelhos de grande fluxo, certo, da cidade de Manaus. Agora, para nós chamarmos 1000 guardas, eu tenho que encontrar o dinheiro. Eu estou vendo nas entrevistas aí, no debate, que tudo é possível para os candidatos, mas ninguém está olhando para a contabilidade da prefeitura. Eu quero encontrar, no primeiro ano, contratar 1000 novos guardas, mas primeiro eu vou sanear as finanças da prefeitura. Para quem não sabe, Manaus começou o ano com uma dívida na lei orçamentária anual de mais de R$500 bilhão, coisa que o prefeito não fala. Está lá, dívida, déficit primário. Não tem nem os juros da dívida ainda, tá? Que é o nominal. Neste período, eu preciso de 1 ano, 6 meses para o concurso público e mais 6 meses para treinamento. Eu não tenho dúvida que a questão de nós armarmos a Guarda Municipal é uma contribuição, porque nós temos hoje uma PM desfalcada de mão de obra, nós temos aí para menos de 7.000 homens na ativa, certo? O Amazonas era para estar rodando com 15.000 PMs, nós temos abaixo da metade do que precisa. Eu não vou nem falar aqui do interior que está desabastecido, mas eu não vejo como não contribuir para a segurança pública armando uma guarda que hoje nós temos um efetivo que mais da metade não podem ser armados porque são RDAs, estão acima dos 50 anos de idade. Nós precisamos oxigenar, mas, repito, eu vou encontrar R$1 bilhão dentro do custeio da máquina. Só para lembrar, nós temos uma prefeitura que gastou o ano passado R$9,5 bilhões. Desses R$9,5 bilhões, 4 bilhões é folha, 4 bilhões é manutenção da máquina. Então já foi R$8 bilhões. Esse dinheiro eu vou encontrar atacando o desperdício, atacando os fantasminhas das folhas de pagamento que a gente sabe que tem, atacando aquele asfalto que é comprado e não chega na ponta.
Uma administração que não olha para dentro não vai encontrar dinheiro. Eu desafio qualquer pré-candidato a debater comigo da onde que ele vai encontrar o dinheiro para chamar 1000 guardas municipais. Se não, olhando para dentro do desperdício que hoje tem a Prefeitura de Manaus. Candidato, deixa eu aproximar um pouco também a entrevista para o público de casa que nos assiste. São exatamente 7 horas e 39 minutos. O público que nos assiste são mães, são pessoas que estão em casa nesse momento e no seu plano de governo tem o projeto Mães Independentes, né? Com a finalidade ali de capacitar e inserir as mães solos no mercado de trabalho. Associado a isso, a gente entende também que muito das mães solos, elas precisam também do amparo do município a respeito de creches para as crianças, porque se as crianças estão na escola, se as crianças estão em creche, as mães podem trabalhar. Eu queria que o senhor destrinchasse um pouquinho mais esse assunto, até para o público de casa ter acesso a essas informações também. Obrigado pela oportunidade, Luiz, porque isso, a questão hoje, é uma coisa que tu foi muito feliz, que está associada. A problemática hoje da mãe solo, de ela não estar conseguindo a questão do seu emprego, muitas das vezes é porque ela se sacrifica pelo filho. Então, quando você não oferta a creche, você comete um crime com aquela criança, um crime social, e você tira o direito da mãe de trazer o sustento e para o pai para dentro da família, ou seja, é social e econômico. Eu gosto de trabalhar com os números porque os números conseguem mensurar o tamanho do abandono. Manaus hoje tem, fora da creche, mais de 150 mil crianças, de 1 a 3 anos. De 4 a 5 anos, que é a educação infantil, tem mais 30 mil. Então, se nós somarmos 150 com 30, nós temos 180 mil crianças. Tu tem dúvida, Luiz, que dessas 180 mil crianças, boa parte são filhos de pais e mães solos? Sem levar em consideração o outro detalhe. Crianças autistas por falta de mediadores. Vamos botar tudo nesse contexto. Primeira resposta para esse problema. Nós temos a proposta da criação do Fundo Municipal de Educação Infantil. Isso não existe em nenhum canto do país. O que é isso, Luiz? Manaus arrecadou ano passado 2,40 bilhões de impostos municipais. ISS, PTU, Alvará, ITBI. A nossa proposta, logo nos primeiros atos administrativos, é mandar uma mensagem para a Câmara, criando o Fundo Municipal de Educação Infantil. Ou seja, 10% desse dinheiro do município serão destinados obrigatoriamente para manutenção e ampliação da educação infantil de 1 a 5 anos. 10% de 2 bilhões, eu tenho 200 milhões de reais por ano. Em 4 anos, mais o crescimento das receitas que cresce, nós vamos ter próximo de 1 bilhão de reais para a construção e manutenção da educação infantil. O que isso muda? Hoje, não existe nenhuma lei que obrigue o prefeito a construir creche. Não existe lei. A partir do fundo municipal, todo ano, esses 10% serão obrigatórios. Beleza, 200 milhões de reais. Eu vou gastar todo ano com creche. Eu aumentando a oferta de creche e educação infantil, eu proporciono que aquela mãe possa gerar renda, correr atrás do emprego. Aí nós temos 2 tipos de público. Primeiro público, aquela mãe jovem até 35 anos que tem capacidade de correr atrás do emprego. Mas também tem aquela mãe aquela senhora que tem 40 anos que o emprego já não está mais fácil para ela. Por isso que nós temos o projeto Banco Empreendedor. Aí dentro do Banco Empreendedor vem um projeto Mãe Independente, que é qualificação e linhas de financiamento. Quem gera riqueza não é prefeitura nem governo. Quem gera riqueza é micro, pequena e média empresa. Se nós proporcionarmos linhas de crédito para que essas empresas possam contratar, obviamente ela vai demandar do mercado. Tem mamães, por exemplo, eu como deputado estadual, eu coloco emendas parlamentares para cursos de qualificação, principalmente de mulheres. Corte e costura, esteticista, manicure, pedicure e cabeleireiro. Tu precisa ver os depoimentos das mamães montando o seu negócio na sua própria casa.
Só que muitas delas precisam do empurrão, comprar um secador, comprar aquelas cadeiras de lavar de cabelo, ou seja, por que isso hoje não é permitido para que elas tenham acesso à linha de crédito? A prefeitura precisa devolver para a população o que ela cobra de um IPTU exorbitante. O IPTU de Manaus mais do que dobrou. Então, o Banco Empreendedor vai na direção do jovem, que é o primeiro passo, vai na direção da mãe solo, pai solo, que é a questão do mães independentes, e também nós temos a questão dos 60 a mais. Tem idoso aí de 60 anos que está apto a trabalhar. Então, a empresa quer pegar recursos para no Banco Empreendedor, 10% das vagas para idosos. Tu quer pegar recursos do Banco Empreendedor? 10% da vaga para o meu primeiro passo. E não esqueçamos um outro programa que também é importante, que é a questão Uma Nova Escolha. Eu, quando fui, Rose, presidente da Câmara, 4 anos, eu criei um projeto junto com a Justiça, com o TJ, na Vara da Criança e Adolescência, que nós, em 2 anos, treinamos mais de 200 jovens infratores. Crianças, porque para mim, 13, 14 anos é uma criança. Ou a sociedade, ou a prefeitura resgata esse jovem que lá atrás, por desassistência, se cometeu algum tipo de deslize, ou esse jovem é o que vai pegar a arma contra nós mesmos. Então não podemos abrir mão de resgatar esse jovem. Por isso que nós temos que ter o primeiro passo, cursos de qualificação. Eu quero dizer para você que me assiste, que eu, como prefeito, vou bater na porta da FIAAN, que é a Federação das Indústrias, e dizer o seguinte: FIAAN, pergunta das empresas quais são os cursos que elas querem, que a prefeitura vai treinar e eles contratam. A gente chama na economia de demanda casada. Não adianta eu fazer cursos se o mercado não está consumindo. Nós temos que dar ao jovem a oportunidade. Como é que o jovem vence a falta de experiência? Com a qualificação. Ninguém nasce com experiência, mas tu tem que ter pelo menos o preparo para aquela função. Então, eu acredito muito nesse papel de locomotiva que deve exercer a prefeitura. Candidato, bom dia. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a Rose, bom dia ao Luiz e a Aruana que está aqui no Jornal A Crítica. O seu plano de governo, com certeza, tem como um dos pilares a questão econômica que permeia várias questões dentro desse plano, inclusive pela sua característica como economista, né? E uma das propostas é justamente, na verdade são propostas várias, isenções de taxas, isenções de impostos para empreendedores e para tentar fortalecer, né, essa economia na capital amazonense. Mas, dentro da sua atividade parlamentar, em alguns momentos o senhor teve algumas críticas, inclusive ao governo do estado, por redução de impostos a determinados setores da economia que não estariam barateando os custos para os consumidores. Eu queria entender como garantir a efetividade desse projeto que o senhor está fazendo de isenção, de que ele realmente barateie o custo, de que ele realmente facilite a economia do Amazonas e como garantir que essas isenções elas não pesem no orçamento público, né, já que esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Obrigado pela pergunta. O nosso pacote de socorro é principalmente de isenções voltado ao centro da cidade. O centro está morrendo. É triste ir no centro da cidade e ver muito mais placas de aluga-se ou vende de que comércios em aberto. Ora, se eu tenho uma loja fechada, eu não estou arrecadando alvará, o IPTU com certeza está atrasado. Qual é a minha proposta como gestor em relação ao centro da cidade? Um grande pacote de incentivos, de isenções de impostos municipais, no intuito que a atividade econômica volte. Ao mesmo tempo, nós estamos falando aqui de segurança, guarda municipal, porque o comerciante não vai abrir o negócio se o centro da cidade não estiver propício de segurança. Uma guarda armada ajuda a dar um ambiente de sensação de segurança. Quando o empresário ele abre o negócio, incentivado pela prefeitura, cada posto de trabalho contratado, isso volta para o aquecimento da economia. Quem ganha um salário mínimo, ele consome 100% isso para o seu custeio de vida. E a maior fonte de receita do município não são dos impostos municipais, são das transferências oriundas da Zona Franca de Manaus.
O que eu quero dizer é o seguinte, economia aquecida, o dinheiro volta na economia. 25% de todo o ICMS é rateado entre as prefeituras. E a maior fatia vem para Manaus. Eu acredito que o município tem um papel de incentivar. Ninguém vai solicitar o incentivo da prefeitura se não for para empreender. Nós só vamos dar incentivo para quem for abrir negócio. Quem não abre negócio não movimenta a economia. Nós não vamos criar a cultura do refis, mas eu vou atrás dos 5 bilhões de dívida podre que está lá na contabilidade da prefeitura, que não me serve para nada. Eu prefiro ter 1 bilhão em caixa em dinheiro de que 5 bilhões no papel. Então nós vamos permitir que aquele empresário, micro, pequeno ou grande, que esteja inadimplente, volte a ser adimplente. Se ele volta a ser adimplente, ele tem acesso às linhas de crédito de banco. Ou seja, o que eu quero resumir, gente, é que como é que pode Manaus, o 5º PIB de cidade mais rica do país, ao mesmo tempo, do outro lado do pódio, ter o 5º PIB de cidade mais pobre? Esse fosso é justamente a falta de distribuição de renda, Rosa. Manaus, a gestão de Manaus precisa ser uma gestão que permita aquele que queira abrir negócio. Vou dar um exemplo. Hoje, você que me assiste, que quer abrir o seu salão na zona leste de Manaus, não consegue porque o plano diretor inviabiliza. Manaus hoje precisa ser uma cidade propícia a negócio. Por isso que nós temos dentro do plano de governo o que a gente chama dos licenciamentos integrados. Para você abrir um negócio hoje em Manaus, nasce uma criança, mas não nasce um negócio. Você passa mais de 1 ano para abrir um negócio em Manaus. Quando você não abre um negócio, são empregos que não são gerados, são impostos que não são cobrados, quem perde com isso é a atividade econômica. Por isso que o prefeito, em vez de fazer a cidade movimentar, aumentou os impostos, em especial o IPTU. Candidato, eu posso fazer, continuando nesse Pois assunto, não. só para falar um pouco sobre essa questão do centro que o senhor está citando, né? O centro, a gente sabe que não é apenas uma questão de incentivo, até muitos empresários gostariam de estar ali na região do central, mas a região central passa por vários outros problemas sociais, inclusive da população de rua, que ali está muito presente, traz uma certa insegurança para quem está no centro da cidade. O seu plano de governo, eu não vi contemplar, pelo menos, esse assunto. Eu queria entender quais são as suas propostas para resolver esse problema com efetividade. Olha, o centro hoje, na minha opinião, tem 3 problemas: econômico, social e segurança. O que nós precisamos entender é o seguinte, é dar 2 passos para trás. Por que aquele cidadão virou um morador de rua? Desemprego, falta de oportunidade. Quando o desemprego entra na família, o casamento sai pela janela. Tudo se desmorona. Quando o dinheiro não entra dentro da porta de casa, quando um pai de família, uma mãe de família, certo, vê os seus filhos sem se alimentar, não vê perspectiva, aí entra a droga, entra o álcool, tudo começa a desmoronar. Eu acredito num vetor de combate à miséria, um vetor de combate à pobreza, a economia funcionando. Obviamente que tem aquelas questões dos usuários, e aí é uma questão de acompanhamento do município. Aí nós temos que ter a Secretaria de Ação Social agindo nesse sentido. Mas eu não tenho dúvida que quando uma economia volta a girar, diminui a população de rua. O que nós não podemos permitir é que uma cidade que nem a nossa, pode pegar a população de rua de Manaus mais do que dobrou. Mas isso aí é reflexo de uma cidade que o dinheiro não está circulando. Os indicadores de DH estão falando. Então, a questão do centro são esses 3 fatores. Nós atacamos a questão da falta de segurança, dá ao cidadão o direito de ir ao centro fazer suas compras com dignidade, dá ao lojista a mesma segurança, atacar essas questões sociais movimentando a economia e o terceiro, uma política de incentivo. Eu não sou contra os restaurantes populares, mas eu vou orientar a minha equipe do serviço social. Por que aquele senhor está todo dia comendo a R$1 e eu não estou fazendo nada para dar oportunidade para ele? Se ele está procurando um restaurante popular, é porque ele está vulnerável. E para ele virar um morador de rua é um passo.
Por que a prefeitura não age dentro desse perfil? Meu irmão, tu não quer mudar de vida? Tu quer fazer um curso de eletricista? Tu quer ser um bombeiro hidráulico? Tu quer ser uma costureira? Quer ser um cabeleireiro? Nós temos que dar para eles alternativas. Se nós não dermos alternativa para esse cidadão, ele é um candidato severo a ser um morador de rua. Candidato Wilker, a gente já está com o tempo correndo aqui, a gente queria, claro, aproveitar para abordar tantos temas. Eu queria voltar para a questão mais polêmica que a gente está vivendo atualmente, que é a questão das fumaças. A gente sabe que diretamente não é uma atribuição do prefeito combater as queimadas, muito porque elas acontecem no interior do estado. A gente precisa ver mais o governo estadual e federal agindo nessa questão. Mas o prefeito pode agir e principalmente para minimizar os danos aí que o senhor faria na situação atual. Primeiramente, eu não vi, não tenho conhecimento, vocês podem me socorrer se eu estiver falando alguma falta de verdade. Eu não vi uma reunião do prefeito para com o governador antecipadamente para enfrentar o problema. Comitê de crise com um problema já dentro de Manaus? Qual foi a contribuição que deu a prefeitura, certo, através das mídias que custam milhões para o contribuinte, educando, incentivando, informando? Cadê as reuniões antecipadas da prefeitura? A prefeitura de Manaus é a prefeitura de uma cidade-estado. Não teve uma reunião. Olha, eu sou adversário político do governador, mas uma vez prefeito, eu não misturo as coisas. Eu tenho uma cidade para tomar conta. Governador, quais são as medidas que estão sendo postas? Como é que Manaus pode contribuir? Vamos unir os esforços, porque nesse exato momento tem asmáticos procurando os postos de saúde superlotados, porque isso é gatilho de doença respiratória. O idoso, a criança, eu sou asmático, meus filhos têm rinite, minha mãe tem bronquite. Está todo mundo, aqueles que podem comprar, colocando umidificador dentro dos seus quartos. E aquele que não pode? E aquele que não tem dinheiro para comprar um remédio? Então, eu cobrei isso como deputado estadual ontem na tribuna da Assembleia e vejo que foi uma total, tanto por parte do governo, não estou eximindo ninguém não, mas a prefeitura poderia pelo menos dizer o seguinte: olha, eu estou preocupado com você, povo de Manaus, eu cumpri minha parte como prefeito, que é a questão de procurar o governo do estado para cobrar medidas sólidas sobre isso. Da mesma forma, de um assunto paralelo aqui, que eu vejo a omissão da prefeitura, medidores aéreos. Tu não tem uma fala do prefeito criticando a forma que a Amazonas Energia quer fazer de Manaus. Então, todos os temas que necessitam da figura do prefeito, certo, de defender a cidade, infelizmente, fica a desejar. Candidato, só para complementar essa pergunta da Rose, a gente sabe que é importante ressaltar essa situação que a gente está passando, né? A questão da fumaça, mas esses dias o secretário da SEMAS, o Antônio Strotti, que deu uma entrevista falando sobre uma tentativa de articulação com os municípios do entorno da cidade, na tentativa de conseguir mobilizar, né, recursos, mobilizar, de repente, bombeiros, de alguma forma, para trabalhar dentro desse plano de ação de combate às queimadas que estão vindo da região metropolitana. O senhor acha que isso é suficiente, sabendo que o orçamento, normalmente, para a questão ambiental é muito ignorado pela prefeitura, pelas prefeituras no geral, pelos governos? Qual é o tamanho da prioridade dentro do seu orçamento para a questão ambiental? Olha, nós somos o único pré-candidato ainda, porque a partir do dia 16 é candidato, que nós temos um projeto para o meio ambiente que é o Manaus Sustentável, certo? Nós temos essa questão da fumaça, que pode ser o novo normal. Ano passado foi assim e esse ano, mais uma vez, a inércia dos poderes. Eu quero te convidar, o tempo está acabando, vocês que estão me assistindo, a conhecer um pouco das minhas propostas, mas eu quero tratar a questão ambiental com muito carinho. Eu tenho mestrado nesta área de meio ambiente e é impossível Manaus, uma cidade no coração da Amazônia, tratar com tanto descaso a questão ambiental, em especial a questão dos resíduos sólidos. Eu tenho um jargão que eu acredito muito, como economista e como um defensor dessa questão ambiental. Para mim, lixo é riqueza. Só em Manaus que lixo é lixo. Nós estamos perdendo milhões numa cadeia econômica que poderia estar gerando hoje renda dentro da sua casa
E, infelizmente, hoje, Manaus gasta R$500 bilhão com coleta de lixo, podendo estar economizando milhões e levando renda para as famílias. A questão ambiental, dentro do meu governo, é uma pauta prioritária e eu sei como agir nesse sentido. Candidato, suas considerações finais, está encerrando o seu tempo, temos aí 30 segundos ainda. Agradecer a oportunidade, estou sempre à disposição, certo? Falar para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha nessa entrevista ao vivo, que eu não tenho varinha mágica, eu vou administrar Manaus Real. Eu olho para os números. Qualquer pai de família, mãe de família, olha para o orçamento da família, para poder viver um dia após o outro. Mas Manaus é assim mesmo, administrar Manaus não é com sonhos, é com realidade. Nós temos que ter planejamento, e eu acho que eu tenho a formação acadêmica e experiência necessária para dar a Manaus uma qualidade de vida bem melhor do que nós temos hoje. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.